Como está a saúde bucal do povo brasileiro? Para falar sobre esse assunto, recebemos no Vitalidade de hoje a cirurgiã dentista Gabriela Nascimento, implantodontista e gestora das clínicas Sorri Fácil, Estância Velha, Canoas e Itapema. Gabriela tem especialização em ortodontia, implantodontia e atualmente cursa especialização em harmonização orofacial. Tudo bem? Os nomes são meio complicados, mas acho que acertei todos. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por me receber, é um prazer estar aqui com você. Nesse mês de março, nós celebramos também um Dia Mundial, né, da Saúde Bucal, né? E em relação ao Brasil, o que é considerado uma boa saúde bucal e como está a saúde bucal dos brasileiros? Eu costumo dizer que a saúde bucal ela começa com os hábitos diários de escovação e higienização. Antes de procurar o dentista, a gente precisa estar com o tema de casa bem feito, que é fazer a escovação 3 vezes por dia, usar o fio dental. O enxaguante bucal ele pode ajudar, mas ele não vai fazer grande diferença se a escovação e o fio não forem efetivos. E, claro, procurar o dentista no mínimo de 6 em 6 meses para fazer a prevenção. Em relação à saúde bucal do brasileiro, nós temos a cárie e a periodontite como as principais doenças que acometem a nossa população. Além da cárie, você citou a periodontite. Queria que explicasse um pouquinho mais, então, sobre ela. A periodontite, ela é uma doença que acomete o ligamento periodontal. Ela decorre da gengivite, uma gengivite que não é tratada, e ela evolui para uma periodontite. Ela acomete a gengiva, o osso, o ligamento periodontal, e ela é a causa da maior parte das perdas dentárias. Hoje, a maior ocasionalidade de extração, ela é decorrente da periodontite. Então, muitos dentes são perdidos por conta dessa doença, ela vai afrouxando os dentes. Então, os dentes eles vão ficando frouxinhos, né? O nosso organismo ele vai expulsando esse dente, porque ele entende que ele é mais prejudicial do que benéfico. Então, o nosso organismo ele entende que o dente está causando uma infecção, uma inflamação muito grande, e acaba expulsando. Mas ela tem tratamento, principalmente se ela é diagnosticada precocemente. Então, uma gengivite, uma gengiva que sangra, um mau cheiro, um mau hálito, né? Precisa procurar o cirurgião dentista para fazer esse acompanhamento, para fazer uma adequação de meio bucal, para fazer uma limpeza, começar as raspagens subgengivais, que são o tratamento para a periodontite, né? E fazer esse acompanhamento. Eu costumo dizer que os pacientes periodontais, eles têm um casamento com o dentista, né? Porque ele nunca vai ser de fato liberado, a gente sempre vai precisar acompanhar. É um tratamento constante. É um tratamento constante pra gente sempre ficar controlando a doença, né? Pra gente não ter evolução da perda óssea, porque a perda óssea acontecendo, esses dentes eles vão acabar perdendo a sustentação. E ele é mais comum então em adultos? Sim, sim. É uma doença genética, passada de geração em geração, que está associado aos maus hábitos e à falta de idas ao dentista para diagnosticar, né? Eu estava falando no início de saúde bucal dos brasileiros, né? O Brasil é um país muito grande, com uma realidade bem diversa, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? Podemos dizer que a saúde bucal é melhor do que em determinados outros estados ou não? Ainda hoje, mesmo em grandes centros, nós nos deparamos com pacientes desdentados totais, pacientes que perderam muitos dos seus dentes. Ainda hoje eu recebo no meu consultório, nas minhas clínicas, pacientes que me relatam que com 15 anos extraíram todos os dentes porque era mais fácil fazer uma chapa do que arrumar. Então, infelizmente, com o avanço da tecnologia, com a disseminação da saúde bucal, né, pelos meios de informação e com acessibilidade, eu acredito que mudou muito a realidade de muitos brasileiros. Mas ainda nas periferias, né, muito presente crianças que perdem os dentes porque não têm o cuidado, porque não escovam. E não são só dentes de leite, né, eles acabam perdendo os dentes permanentes.
E então ainda é uma realidade triste, assim, não, a gente poderia estar muito melhor, muito mais avançado em termos de saúde bucal da população, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Quais são os principais inimigos dos dentes, então, e de uma boa saúde bucal? Você falou da importância da escovação e também do uso do fio dental em todas as escovações? Seria o nosso sonho, né? Se todo mundo passasse fio dental em todas as escovações. Mas eu acredito que pelo menos uma vez por dia, uma escovação muito bem feita, né? Agora eu tô entrando muito na parte da harmonização como estudo, e a gente fala muito em skincare, cuidados da pele. Seria muito legal se a gente tivesse a mesma dedicação para cuidar do sorriso. Ter aquele momento em que faz o uso do fio dental, em que faz uma escovação bem feita, pelo menos uma vez por dia, e eu recomendaria que fosse à noite, antes de dormir. Porque a gente fica um longo período com uma produção de saliva diminuída durante a noite. Então, se a gente tiver ainda resíduos, né, nos nossos dentes, isso pode prejudicar. Então, se a gente puder fazer uma escovação, uso de fio dental, antes de dormir, com certeza já vai ser um hábito que vai fazer a diferença na escovação. Mas o correto era a gente escovar sempre depois da alimentação, porque a cárie, ela está diretamente relacionada com a nossa dieta, principalmente se essa dieta ela é rica em carboidratos e açúcares, porque eles potencializam, né, o efeito, a rapidez com que a bactéria, ela desmineraliza o nosso dente. Então, se a gente pudesse fazer uma escovação sempre após a cada refeição ou após consumir açúcares, seria o ideal. Mas a gente sabe, né? É uma correria, às vezes a gente não tem acesso à escova ou mesmo ao banheiro. Então, a gente preconiza 3 vezes ao dia, de manhã, meio do dia e à noite, e pelo menos uma vez por dia o uso do fio dental. Em relação à gengivite, né, que as gengivas sangram, que dicas você daria e a importância da escolha, por exemplo, de uma escova dental adequada e de um creme dental? A gente vê que tem tantas marcas, tantos modelos, né, disponível nas farmácias, nos supermercados. Como saber escolher, até para as crianças e para os adultos, fazer essa diferenciação? Assim, a escova a gente sempre recomenda a extra macia, mais macia possível, porque o que vai fazer a diferença na escovação não é a força que a gente vai exercer, e sim o jeito. Mecanicamente a gente precisa limpar o esmalte do dente, tirar a placa, mas não é na força. A força ela vai causar outros problemas, ela pode causar recessão gengival, desgaste da raiz, né, vai causar sensibilidade. Então, um tipo de escova é sempre a extra macia. Pode ser a mais simples ou a mais cara. Se for extra macia, a gente vai ter uma melhor performance. Em relação à pasta, é sempre fluoretada, né? A gente pede sempre que tenha flúor presente na pasta. A partir de quantos anos para as crianças o uso do flúor nas pastas de dentes? A partir da primeira saída de dente em boca. Então, assim, a quantidade da pasta para a criança ela é mínima. Então, usando a quantidade adequada na escovação de uma criança, não vai interferir a quantidade de flúor, o flúor não vai fazer mal. O problema é quando as crianças comem pasta de dente, né? Porque daí pode acontecer a fluorose, intoxicação por flúor, que não é legal. Então, assim, a quantidade para a criança, ela é minimamente mesmo, só para dar o cheirinho na escova. Mas é importante que já tenha flúor, porque esse flúor, ele vai fazer essa proteção do esmalte, né? Evitar que seja desmineralizado a cada mudança de pH da nossa saliva. E o tártaro, como ele se forma, né? E que prejuízos, além da aparência, né, ele traz aos dentes? O tártaro ele é formado a partir da mineralização da placa. Então, quando a gente percebe que a nossa gengiva está sangrando, muitos pacientes perguntam, mas eu preciso parar de passar o fio dental porque a minha gengiva sangra, eu não quero machucar. Pelo contrário, a gente precisa ligar um alerta. A partir do momento que a gengiva sangra, ela está nos dando o indício de que não está legal, de que alguma coisa está acontecendo de errado. Aí que a gente precisa intensificar o uso do fio dental, porque naquela região a gengiva está se mostrando inflamada e a gente precisa então escovar, passar melhor o fio dental.
Algumas pessoas tendem a formar mais tártaro devido à composição salivar. E ele é decorrente dessa placa. Essa placa, ela endurecida, ela se torna o tártaro, que daí ele é removido realmente na adequação de meio bucal, na limpeza, na profilaxia, e não pode ser negligenciado, ele precisa ser removido. Porque a presença de tártaro, quanto mais subgengival ele estiver, mais embaixo da gengiva, mais ele vai ter relação com a periodontite. Então, a periodontite, ela é uma doença progressiva, ela começa numa gengivite, ela começa inflamando a gengiva, daí essa formação de tártaro, ela começa a atrapalhar a gengiva, quando vê ela já está atrapalhando o osso, já está atrapalhando o ligamento periodontal e pode estar expulsando esse dente, né, ocasionando a perda desse dente através da mobilidade. Quais os cuidados que nós devemos ter nas principais fases da vida, né? Desde do bebezinho lá, que nasceu, até então a terceira idade em relação aos nossos dentes? Olha, escovação, higienização correta. Então, assim, a todas as mamães, né, precisa levar ao dentista desde cedo. Muitas crianças ainda têm trauma de dentista, muitos adultos têm trauma de dentista, devido à falta, de repente, de comunicação, a atendimentos que, de repente, também não foram legais e humanizados, né? Mas, assim, eu acredito que a higienização é o principal cuidado. E daí a informação de como cuidar corretamente, né? A gente falou sobre a quantidade de pasta, não colocar excesso de pasta, não é isso que vai fazer a diferença. Ao usar o enxaguante bucal, saber que ele pode ser um aliado, mas não um resolutivo. Na medida que a gente vai ficando adulto, redobrar esses cuidados, porque daí a gente já tem entendimento e sabe, precisa ir ao dentista de 6 em 6 meses, assim como a gente precisa ir no médico fazer um check-up de 1 em 1 ano para ver se está tudo bem. Com a nossa saúde bucal, e eu falo saúde bucal como um todo, não somente dentes e gengiva. Em uma consulta precoce, em um diagnóstico precoce de 6 em 6 meses, a gente pode diagnosticar e prevenir a progressão de um câncer bucal. Então, assim, todas as pessoas deveriam ir ao dentista, consultar regularmente. Viu uma feridinha diferente na boca, percebeu uma úlcera, tem que procurar um profissional. Porque tem vários cuidados que a gente pode fazer ao longo da vida, mas nenhum vai substituir a higienização em casa e a consulta ao dentista como prevenção. E daí cada ser humano é único e a gente precisa fazer esse diagnóstico dentro do consultório. A partir da avaliação, montar o plano estratégico para aquele tratamento, que vai ser para resolucionar cáries, para resolucionar tratamento de canal, para usar aparelho, para alinhar os dentes. E o aparelho, ele não é somente estético, ele é funcional. A gente precisa ter uma boa mastigação, a gente precisa ter uma boa fonética, a gente precisa nos comunicar bem, né? E às vezes os dentes atrapalham se eles estiverem mal posicionados. A gente precisa repor dentes perdidos, né? Então, na vida adulta, mais para terceira idade, perdeu os dentes, não tem uma boa mastigação, isso interfere na nossa saúde como um todo. Então, precisa ter esse acompanhamento, precisa consultar com o profissional, precisa montar um plano estratégico de tratamento que vai atender às urgências, que vai atender às necessidades, que vai atender sim a estética, né? Porque o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. Então, a gente precisa também estar se sentindo bem com o nosso sorriso para poder exercer as nossas atividades, para poder sorrir, né? Agora, em breve, todo mundo sem máscara, né? Eu ia até te perguntar se a Covid e o coronavírus tiveram grandes reflexos na saúde dos dentes, já que as pessoas ficaram com toda essa parte escondida, se foi negligenciado um pouco. Muitas pessoas tiveram bruxismo associado ao Covid. Muitos estudos, né, saíram nesse período que relacionam o bruxismo, que ele é o apertamento dos dentes, muitas vezes relacionados com estresse, durante os tempos de pandemia. E, claro, muitas pessoas deixaram de ir ao dentista por medo, assim como não saíam de casa, não iam também ao dentista. Alguns, pelo contrário, aproveitaram essa situação, o uso da máscara, para resolver, né, para extrair os dentes que precisavam ser extraídos, para confeccionar os implantes que precisavam ser colocados, né. Então, tem de tudo, assim, a Covid impactou negativamente, com certeza, né, em todas as áreas da saúde e da população.
Mas na boca, na saúde bucal, ela foi muito citada em relação ao bruxismo, né? Em relação ao como aumentou os casos de bruxismo. E o bruxismo também tem como amenizar, né, doutora? Tem vários tratamentos, né? Ele é um hábito parafuncional, assim como roer unhas, né? Às vezes a gente não controla. Principalmente se ele é um bruxismo noturno. Então, durante a noite é aí que a gente não vê mesmo o que a gente está fazendo, né? O parceira que acaba falando, rangeu o dente de noite. Mas ele tem como ser tratado, ele tem como ser acompanhado, tem diversas terapias, né? Placas mio-relaxantes, acupuntura, botox para o tratamento do bruxismo, né? Precisa ser realizada uma avaliação individual de cada caso, para ter um atendimento multidisciplinar e um melhor diagnóstico e planejamento. Se o bruxismo não for tratado, que outros problemas ele pode trazer aos dentes? Além dos desgastes, né? Tem pacientes que são bruxônomos severos e acabam perdendo os dentes devido ao bruxismo. Desgastam assim, que fica pela metade o esmalte dentário, que chega na polpa, que dá muita dor e que acaba perdendo. Um indício assim de alerta é quando começam a quebrar restaurações, muito seguido, né? Quebrou semana passada uma restauração, quebrou mês... Eu sempre pergunto, tá, mas alguma coisa mudou no teu hábito, né? Percebeu alguma coisa diferente? Porque não é normal quebrar dentes e restaurações assim. Então, normalmente o bruxismo ele tá associado a esse aumento, né, de fratura dental ou mesmo de restauração antiga. Já que você falou nos esmaltes dos dentes, eu gostaria de te perguntar, acho que é clássica essa pergunta em relação aos cafés, chás, né, chá preto e ao nosso tradicional chimarrão, o quanto eles impactam assim no escurecimento dos dentes. Tudo que é pigmentado, né, Coca-Cola, vinho tinto também, suco de uva, café preto, chimarrão, pigmenta. Né? Mas o que eu digo aos meus pacientes? Não precisa deixar de tomar. Eu mesma adoro um cafezinho. Mas precisa estar sempre fazendo a tua adequação, a tua limpeza para remover essa pigmentação, né? Durante o clareamento dental, a gente antigamente recomendava aos pacientes, olha, não pode tomar café, não pode tomar chimarrão, evita alimentos mais pigmentados para não interferir no clareamento. Estudos mais recentes mostram que não interfere, porque o clareador ele age lá dentro do dente, da dentina, e que o estímulo externo não interfere. Então, o que acontece? Acaba que o que a gente toma acaba pigmentando realmente o esmalte e o clareamento ele age lá dentro. Mas não tem por que deixar de tomar, claro que o café com açúcar é um vilão, a Coca-Cola é erosiva, né? Mas acho que sabendo mediar, não precisa abandonar, né, o hábito, mas cuidar, né? O açúcar realmente é um grande vilão. Aquelas pessoas que têm hábito de tomar refri a toda hora, né, tem grandes incidências de cárie. Então, café preto sem açúcar, sabendo tomar, sabendo ir ao dentista, fazer a limpeza, não vai prejudicar. É mito ou é verdade que os processos de clareamento de dentes podem deixar eles mais fracos? Eles não ficam mais fracos, mas eles podem ficar mais sensíveis. O que acontece? Dependendo do grau, da porcentagem de agente clareador, eles podem deixar sim os dentes mais sensíveis. Algumas pessoas têm por natureza os dentes mais sensíveis, né? E eu sempre digo, olha, ao fazer o clareamento, ele pode potencializar essa sensibilidade. Pode ser por alguma raiz que esteja exposta, alguma gengiva que esteja mais retraída, ou mesmo por os dentes serem sensíveis mesmo. E daí o clareamento ele não vai enfraquecer o teu dente. Quando bem acompanhado, quando feito com um profissional, usando um produto qualificado, ele não tem registros, né, de que vá prejudicar. Agora, pacientes que fazem uso indiscriminado de clareadores, fazem essas técnicas malucas da internet, pode prejudicar, com certeza, né? Principalmente quando misturam esses componentes muito abrasivos, né? Carvão ativado. Daí pode, com certeza, ter um prejuízo para o esmalte dentário. Falando um pouco sobre a questão daquelas pessoas, você falou que até algumas pessoas de 15, 20, 30 anos
sofrem com a perda dos dentes, né? As chapas, né? Que elas têm como elas garantirem uma boa qualidade de vida, ou há outras técnicas, né? Que podem oferecer uma qualidade maior de mastigação, e se elas são muito mais assim onerosas, por exemplo, que a população é difícil de ter acesso. Então, hoje a gente entende que a prótese removível, né, ela ajuda muita gente que não tem nenhum dente, né, e se alimenta conforme dá com ela. Confortável, eu tenho certeza que ela não é, né, porque ela é removível, porque pode soltar da boca, pode, né, dar uma certa ânsia. Então, os pacientes relatam que não é muito fácil de se adaptar, principalmente a de baixo. De baixo é mais difícil. E quando a gente tem perdas totais, né, dos dentes e precisa usar uma chapa inteira, então é o mais triste, né? Antigamente, sim, os implantes dentários, né, que são os pinos de titânio e que suportam protocolos inteiros, né, que são as próteses fixas, eles eram muito mais caros, muito inacessíveis, né? Hoje em dia também, com o avanço, com a tecnologia, né, com a modernização dos tratamentos e a acessibilidade aos pacientes, esses tratamentos eles se tornaram muito mais em conta, facilitando muito mais a vida dos pacientes. Claro que a gente precisa fazer uma avaliação, a gente precisa ver a condição óssea, né? Falando em implante, a gente precisa pensar no osso desse paciente, se ele tá saudável, se ele tem uma boa espessura, se ele tem uma boa altura, né? Pra gente poder fixar os dentes. Mas é, sem dúvida, a melhor opção. Muito melhor do que uma prótese removível. No caso ali, você tinha falado logo no início do programa que prejudica inclusive a fonética, além da mastigação, né? Com certeza. A ausência dos dentes. E atrapalha, né? Uma coisa solta na boca, um metal na boca, acaba tornando a vida um pouquinho mais difícil, né? Não poder comer, não poder falar, não poder sorrir. Então faz assim a diferença tu ter a qualidade de vida renovada, né? Esse sorriso devolvido com as próteses fixas. É um grande passo, assim. Os pacientes, quando eles realizam um protocolo conosco, a maioria é traumatizado por não ter os dentes há muito tempo. E tá realizando o sonho, né? E a taxa de sucesso, assim, desde que feito todo o acompanhamento anterior, depois que colocada a prótese, costuma não dar problema. Os implantes, eles são pinos de titânio, né? Então, eles são osteointegrados ao nosso organismo. Eles têm uma taxa de sucesso de 95%. Claro que precisa ser acompanhado, precisa ser usado um material de qualidade, precisa ser acompanhado por um bom profissional, precisa ter os cuidados, né? Porque às vezes os pacientes... Os cuidados continuam depois, né? Precisa, com higiene, precisa fazer a higienização, precisa fazer o acompanhamento no dentista. Não é porque colocou os dentes fixos que não precisa mais escovar ou mesmo não precisa mais ir ao dentista. Precisa, é imprescindível. Mas a taxa é muito alta de sucesso, então ele é um tratamento que o custo-benefício, né, o risco é muito pequeno. Então, normalmente a gente consegue trabalhar, assim, indicar implantes para a maioria dos casos. O paciente precisa estar saudável, né, precisa estar liberado pelos seus médicos, né? Alguns pacientes têm algumas comorbidades e perguntam para nós também, eu tenho diabetes, posso fazer implante? Eu tenho pressão alta, posso fazer implante? Pode, desde que esteja bem acompanhado, desde que esteja compensado, que a diabetes esteja sob controle, que a pressão também esteja sob controle e que não tenha nenhuma contraindicação. A gente trabalha muito bem em conjunto com os médicos, né? Então, alguns pacientes, eles têm a saúde mais debilitada, mas eles precisam, o implante vai fazer bem. Às vezes o dente precisa ser extraído porque está fazendo mal. Então, o implante ele vai fazer muito melhor ser realizado do que a gente não realizar por conta de alguma comorbidade, né? E sempre com segurança dos exames de imagem, exames de sangue, para ver como é que está a saúde do paciente como um todo. Porque a saúde bucal, ela está interligada com a nossa saúde em geral. Somos todos um só, né? Então, não tem por que a gente não linkar esse planejamento. Falando dos diabéticos, eles costumam ter mais problema nos dentes? Sim.
A diabetes, ela está diretamente relacionada à periodontite e a também doenças vasculares e de coração. Então, acaba que os diabéticos, eles precisam ter essa atenção redobrada com a sua saúde bucal, porque a periodontite pode prejudicar, né, e fazer mal, e ter relações com o coração, precisa ter o acompanhamento. A saúde bucal do diabético, ela precisa estar, assim, muito bem monitorada, para não ter complicações. Se você pudesse citar alguns procedimentos que revolucionaram as questões de saúde bucal no Brasil, né? Falou da importância dos implantes, também da importância da limpeza, né? Do uso do aparelho dentário, né? Eu acho assim, cada tratamento é indicado para uma pessoa, né? Mas a limpeza, o acompanhamento da gengiva é para todos, né? Então a principal, assim, prevenção é a adequação de meio bucal, a limpeza, profilaxia, remoção de tártaros. E daí, cada necessidade, a gente vai indicar um tratamento. Tem uma cárie, a gente vai indicar uma restauração. Tem uma pulpite, uma dor de dente, né? Vai precisar indicar um tratamento de canal. Tem a perda de um dente, a gente vai indicar um implante unitário. Tem os dentes desalinhados, mordida, cruzada, torta, a gente vai indicar o aparelho, que hoje em dia também a gente não precisa mais ser só o de metal, né? Temos várias outras formas de alinhar os dentes, os aparelhos alinhadores invisíveis. Temos o implante protocolo, que é a prótese fixa, para quem não tem mais nenhum dente e tem uma condição óssea favorável. Então, acho que cada tratamento bem indicado, bem planejado, vai resolver a saúde bucal daquela pessoa. Então, precisa fazer uma avaliação presencial, né? Dentista ainda não consegue atender online e a gente precisa olhar para esse paciente e planejar o melhor. E isso vai ser sempre conversado, linkando estética com função e com necessidade, tratando as urgências primeiro e planejando todo o tratamento. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje. Queria que deixasse uma mensagem aos telespectadores que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet e também pelo YouTube da nossa emissora. Eu queria agradecer pela oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho sobre saúde bucal, dizer a importância de visitar o seu dentista, de estar acompanhando os seus dentes, o seu sorriso e de fazer os cuidados em casa. Eu acho que o grande diferencial é isso, fazer a escovação 3 vezes ao dia, usar o fio dental e não deixar de ir ao dentista pelo menos 2 vezes por ano. Muito obrigada. Quero te agradecer muito, então, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, falando, né, da saúde bucal nesse mês tão importante de março, que traz essa data, então, de preocupação mundial com a saúde dos dentes. Chegamos ao fim do Vitalidade, que hoje abordou o tema saúde bucal. Nosso bate-papo foi com a cirurgiã dentista Gabriela Nascimento, implantodontista e gestora das clínicas Sorri Fácil, Distância Velha, Canoas e Itapema. Gabriela tem especialização em ortodontia, implantodontia e atualmente cursa especialização em harmonização orofacial. Você pode ver esse Vitalidade novamente aqui na programação da TV Câmara, canal 16 da Claronet, ou pelo YouTube dessa emissora. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.